Você já perdeu alguma questão no vestibular porque errou uma regra de 3? Talvez na própria matemática, talvez lá na física, lá na química. Então vem pra cá que eu vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre regra de 3 e mandar muito bem na sua prova. Vamos lá então para nossa aula de regra de 3, o nosso tema de regra de 3 tão importante, cai muito na matemática, são várias questões e você vai utilizar às vezes para converter uma unidade de medida, para fazer uma questão de geometria, mais uma vez lá na física, lá na química, você pode utilizar também a regra de 3. E Adri, a primeira coisa importante da regra de 3 é entender as definições. São dois casos que nós temos de regra de 3. A tal da regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Vamos lá. O que é uma regra de 3 simples? Quando eu estou envolvendo duas grandezas, onde eu vou ter o quê? 4 valores. Conheço 3 e eu tenho um quarto valor que eu não conheço. E aí por isso que o nome é regra de 3, porque eu vou ter 3 valores. Você vai trabalhar com duas grandezas. E dessas grandezas você vai ter uma primeira situação, que eu gosto de chamar de antes, e vai ter uma segunda situação, que é o depois. Normalmente você conhece os dois valores no antes e um deles no depois. Conhecendo 3 valores, o quarto valor você chama de X, o cara que você não sabe, obviamente. E conhecendo 3 valores, regra de 3. Detalhe importante, tá? São grandezas. Grandezas o quê? Grandezas quantitativas. Sempre vai ser trabalhado em regra de 3, grandezas quantitativas. Tudo aquilo que você pode quantificar. Por exemplo, número de pessoas. Dá para quantificar. A sua idade, a sua altura, um tempo em horas, em minutos. Tudo isso dá para quantificar e essas grandezas é que nos interessam. Grandezas qualitativas não vai interessar. Dá um exemplo, Adriano, de grandeza qualitativa, tá bom? Seu estado civil. Quando a gente pergunta, qual é o seu estado civil? Você responde assim, ó, estado civil é 2. Não, você responde assim. Você responde o quê? Casado, solteiro, enfim, deve ter um monte, mas tudo bem. Adri, isso é uma grandeza qualitativa, ela vai qualificar a situação. O que nos interessa são grandezas quantitativas. E o que é uma regra de 3 composta? É agora quando eu tenho mais de duas grandezas. Eu vou ter mais de duas grandezas, 3, 4, 5, vai depender da criatividade de quem inventou a questão. E aí, nesse caso, eu conheço as informações do antes e em uma das grandezas eu não conheço um valor, que é o nosso lindo e amado o quê? X. Você vai lá, chama de X e depois vai montando essa proporção que há, ok? Então, o primeiro momento é saber isso aqui. Mas, Adri, o principal é, eu tenho que pegar as grandezas, os valores que elas têm para daí montar. Se vai ter duas grandezas ou mais de duas, é uma diferença apenas de qual regra de 3 que eu estou resolvendo. Quando eu elenco as grandezas, eu preciso olhar o quê? A proporcionalidade que há entre elas. É necessário fazer uma análise das grandezas. Será que as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Então, sem você olhar a proporcionalidade, não tem como equacionar. Adri, só vou conseguir equacionar quando observar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí vem aquela história, na questão de regra 3, de colocar as flechinhas. Meu, Adri, agora entendi, eu sempre apontava a flechinha para qualquer lado só por apontar. Não, né? Aquelas flechinhas têm um porquê. Você colocar para cima, a outra para baixo, você está analisando a proporcionalidade. Será que é diretamente ou será que é inversamente proporcional? Se alguém alguma vez na vida... Estou ficando nervoso! ...te ensinou ou você apontava a flechinha para o número maior, esquece. Você analisa a proporcionalidade da grandeza e não dos números associados a ela. Tanto é que agora eu quero fazer um treino com você. Eu quero colocar aqui grandezas, não vai ter número 1, não vai ter historinha nenhuma. Sem número, sem historinha. Adri, como é que eu vou fazer? Não importa. As grandezas nascem ou diretamente ou inversamente proporcionais, independente dos números, independente da historinha que ela vai estar inserida. E nós vamos analisar o quê? Juntos, eu e você, vendo se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. E o primeiro treino, as primeiras grandezas, velocidade e tempo. Ah, mas qual é a historinha? Não interessa. Velocidade e tempo são duas grandezas quantitativas e ou elas são diretamente ou elas são inversamente proporcionais. Então, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, você vai analisar algo que você aprendeu lá na aula de regra de 3. Quando uma aumenta e a outra aumenta, grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta e a outra diminui, grandezas inversamente proporcionais. Então o que você vai fazer é perguntar em uma e responder na outra. Vamos ver? Analisando. Velocidade e tempo. Grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Se eu aumento a velocidade, eu faço um certo percurso
em mais tempo ou menos tempo? Ué, se eu aumento a velocidade, eu vou fazer em menos tempo. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo que eu vou gastar. Quando um aumenta e o outro diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Ô Adri, mas a primeira coisa eu pensei assim, ó, velocidade e tempo. Ué, qual distância? Opa, agora eu vou te dar algumas dicas aí, tá? Anote nesse momento, para aí e anote as dicas que eu vou te dar. Quando você analisa duas grandezas, todo o restante é constante. Você não pensa no restante variando. Então imagine o quê? A mesma distância. Eu vou percorrer uma mesma distância, ok? Vou percorrer uma mesma distância. Se eu aumentar a velocidade, o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Se eu vou mais rápido, eu vou fazer em menos tempo. Então todo o resto é constante. Segunda dica que eu vou te dar, seguinte, quando você vai tentar fazer uma situação, se coloque na situação. Em geral, questões de regra de 3 já são questões contextualizadas. Mas não é o fim do mundo você se colocar na situação e imaginar aquelas duas grandezas. Por exemplo, velocidade e tempo. A dica 1 é o quê? Todo o resto é constante. Então eu vou imaginar a mesma distância. Olha só, eu tenho que cuidar para não sair da câmera aqui, tá? Tô me enquadrando aqui o máximo que eu posso. Eu vou caminhar, então eu vou estar aplicando uma certa velocidade e eu vou levar um certo tempo para até ir ao outro lado, ok? Então vamos lá. Estou caminhando numa certa velocidade e para isso eu levei um certo tempo, beleza? Ok. Adri, volta para o ponto inicial. A mesma distância agora. Eu vou correr, eu vou aumentar a velocidade. Vamos ver se eu vou fazer isso num tempo maior ou menor, ok? Vamos lá. Vou aumentar a velocidade, 1, 2, 3 e já! Fui! Já deve ter saído da câmera. Beleza. Você viu que foi muito mais o quê? Rápido. Eu aumentei a velocidade, eu fiz em menos tempo o mesmo percurso. Quando aumenta a velocidade, diminui o tempo. Grandezas inversamente proporcionais. Então, Adri, a segunda dica é o quê? Se coloque na situação. Vai lá, representa, se fosse eu, como é que seria a situação? E aí você vai ter uma clareza maior se é direto ou inverso. Detalhe, 3, dica 3, você pode fazer o quê? Exagerar. Exagere na situação. Imagina que você vai caminhando aí da sua cidade até uma cidade vizinha. Você vai caminhando, tá? Mas a cidade vizinha aqui é muito longe. Não sei lá onde é que você mora, não sei qual é a situação que você vai ter. Você vai caminhando de uma cidade até outra. Você vai numa certa velocidade e vai levar um certo tempo. Agora, se você pegar um carro, você consegue colocar uma velocidade maior, sim ou não? Você vai levar mais ou menos tempo? Menos tempo. Pronto. Não era a situação que estava no texto, mas você imagina uma outra situação, exagerando. Uma caminhada e um carro. Velocidades completamente o quê? Diferentes. E aí você tem uma noção mais clara do que vai acontecer com o tempo. Tudo é constante, só o que eu estou analisando é que vai variar, todo o resto é constante. Se coloque na situação e exagere. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Se você tem mais tempo, a velocidade que você pratica é maior ou menor? Vamos! Se você tem mais tempo disponível, você pode aplicar uma velocidade maior ou menor? Menor? Adriano, que pergunta estranha! Ei, eu estou te perguntando as mesmas duas grandezas. Se eu estou te perguntando as mesmas duas grandezas e você já sabia que era inversamente, você deveria ter respondido que se você tem mais tempo, você pode aplicar uma velocidade o quê? Menor. Ué, Adriano, mas que estranho. Agora parece que ficou diferente a pergunta, ficou mais difícil de compreender. E essa é a dica 4. Quando você perguntar de um lado para responder no outro, se não ficar bom, se você pergunta e você não sabe responder, mude a ordem das grandezas. Pergunta em uma e responde na outra, contrário do que foi antes. Sabe por quê? Quando você vai lendo a questão, eu vou fazer junto contigo algumas questões, você vai lendo e vai colocando as grandezas na ordem do texto em geral. E você vai tender a perguntar na esquerda para responder na direita, porque você lê da esquerda para a direita, as pessoas em geral leem assim, espero que você também. Então você vai perguntar na esquerda e responder na direita, só que às vezes não é a melhor ordem da pergunta. Perguntou de um lado para responder do outro, não ficou bom? Não está claro para você? Muda a ordem da pergunta, ok? Vamos lembrar as dicas? Para analisar duas grandezas, todo o resto é constante. Não está muito bom ainda? Se coloque na situação. Dica 3, exagere, pense em valores bem discrepantes. E ainda, se perguntar de um lado não ficar bom, inverte a ordem da pergunta, que normalmente fica mais claro. Vamos treinar um pouquinho mais? Vamos lá? Pegando aí uma tríplice aí, né, lá, outra formulazinha da física, mas pra gente relacionar as várias grandezas. Próximas grandezas, velocidade e distância. Velocidade e distância. Vou te dar uns segundinhos para você analisar. Se for o caso, pausa esse vídeo. Pausa o vídeo por alguns segundos e analisa. Velocidade e distância. Quando um aumenta, o outro aumenta ou diminui?
E aí? Analise, pausa o vídeo e eu volto em instantes. E aí, você pausou o vídeo? Olha, tinha que ter pausado o vídeo e tinha que ter treinado, hein? Vamos lá então. Velocidade, distância, grandezas direta ou inversa? Se eu faço uma velocidade maior, eu vou percorrer uma distância maior ou menor? Se eu coloco uma velocidade maior, eu percorro uma distância maior também. Quando uma aumenta, a outra aumenta. São grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Lembra de novo? Se coloca numa situação, você vai caminhar por uma hora. Você foi caminhando por uma hora, aí na sua cidade, lá no parque da sua cidade, talvez numa beira-mar, seja lá onde você mora. Você foi caminhando na sua cidade, caminhou por uma hora. Ai, beleza, percorri uma certa distância. Agora eu vou correr por uma hora. Você não está aumentando a velocidade? E você não vai conseguir fazer uma distância maior? Aumentou a velocidade, aumentou o tempo, perdão, aumentou a distância percorrida, porque o tempo é o mesmo. Se coloca na situação, imagina uma, exagera, você vai caminhar por uma hora, você vai andar de carro por uma hora. Bom, com o carro você vai percorrer uma distância muito maior. E quando necessário, inverte a ordem da pergunta. Vamos mais uma para fechar, vai lá. Distância e tempo. Distância e tempo são grandezas direta ou inversamente proporcionais? Pausa esse vídeo, já mandei pausar. Pausa o vídeo, não olha a resposta. Primeiro, pergunte. Quanto maior um, maior ou menor o outro? Pausa o vídeo e aí você volta para cá. E aí, definiu? Diretamente ou inversamente proporcional? Vamos ver? Quanto maior a distância que eu tenho que percorrer, eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Ué, se a distância é maior, eu vou levar mais tempo. E quando um aumenta e o outro aumenta, são grandezas também o quê? Diretamente proporcionais. Então qual é o grande detalhe aqui, tá? O grande detalhe é que em regra de 3, as grandezas vão ser dadas a você. Ninguém vai falar se é direto ou inverso. Você vai ter que se perguntar em uma para responder na outra e analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Isso é extremamente importante na hora de equacionar. Porque quando é diretamente, você equaciona de um jeito. Quando é inversamente, você equaciona de outro jeito. E se eu não identificar corretamente, se eu não analisar corretamente, você pode errar a questão. Então é uma das coisas que eu mais vejo os alunos errando, espero que não seja o seu caso. Eu estou te ensinando muito para que você saiba fazer isso corretamente. Perguntar da maneira certa. Não ficou bom de um lado? Inverte a ordem da pergunta. Todo o resto é constante. É distância em tempo, então é a mesma velocidade. Eu vou caminhar na mesma velocidade. E se eu quero caminhar 1 km, leva um certo tempo. Se eu quero caminhar 10 km, aumentou a distância, eu vou levar mais tempo. Porque eu estou aplicando a mesma velocidade. E aí eu me coloco na situação, eu exagero para que você não tenha erro nessa parte. Que é uma das coisas que eu mais vejo os alunos errando, é a análise das grandezas. Pegou bem? Entendeu bem? Agora sim você está preparado para começar a pegar o quê? Algumas questões. Mas Adriano, como é que eu vou equacionar? Como é que se monta uma regra de 3? Tem um passo a passo para isso? Tem. Eu vou te mostrar o passo a passo da montagem, da leitura até a resposta final de uma regra de 3. Qual é o primeiro passo? Você vai ler o texto e vai identificar as grandezas quantitativas. Sabe aquela coisa de lendo? Número de pessoas, um tempo, uma distância. Opa, tem os números ali. Essas grandezas que eu quero. Pessoas, tempo, distância. Legal. Agora que você identificou as grandezas quantitativas, o passo 2 é você analisar o antes e o depois. Sempre vai ter uma historinha. Por que eu coloco o antes e depois? Pode ser um passado presente. Era assim, e agora? Como é que vai ser? Ou pode ser um presente futuro. Agora é assim, como será quando eu alterar alguns valores? Então é um antes e um depois, que formarão duas linhas de valores, aonde uma delas você não terá o valor, que é o nosso lindo amado x lá da equação. Então identifica as grandezas, identificou? Agora identifica os números associados, o antes e o depois. Passo 3, o que nós treinamos agora e você já está craque, você está fera nisso aí, que é o quê? Analisar a proporcionalidade. Será que as grandezas são direta ou inversa? Eu só vou analisar as grandezas, não os números associados, ok? Depois você vai fazer o quê? Você vai fazer a montagem da sua conta, que quando é direta se coloca de um jeito, quando é inversa, de outro jeito. E por fim, você vai equacionar, você vai resolver as contas, simplificando sempre que der. Sempre que é possível simplificar e sempre que você estiver confiante para simplificar. Porque às vezes o aluno olha e fala assim, ó, será que eu posso? Será que eu não posso simplificar? Na dúvida, não simplifica. Mas simplificando, a conta fica muito melhor. Às vezes você nem conta faz. Ah, para! Vou te mostrar. Questão de regra de 3 com vários números. E quando você simplifica, nem conta você faz. A resposta é o que sobra na sua continha. Vamos ver então? Vamos lá. Vamos para a questão de número 1. Começamos. Questão da Unesp.
Semanalmente, o apresentador de um programa televisivo reparte a mesma quantia em dinheiro igualmente entre os vencedores de um concurso. É a historinha por enquanto. Não tem ainda a grandeza quantitativa, mas você já está pintando algumas grandezas. Vai ter valor, pessoas. Legal, vamos ler um pouquinho mais. Na semana passada, cada um dos 15 vencedores é o número de pessoas. Opa, então 15 vencedores é a primeira informação importante. A grandeza e o valor associado a ela. Legal. Cada um desses 15 vencedores recebeu R$720. Opa, o valor que cada um recebe, né? Valor importante também, informação importante. Nessa semana houve 24 vencedores. Então agora são 24 vencedores. Portanto, a quantia que cada um deles em reais foi de. Quanto que cada um recebeu? A quantia recebida por cada um deles foi de quanto? É aqui que está a pergunta, é aqui que está o meu X. Legal. Você já vê que aqui você já definiu o quê? As grandezas quantitativas relacionadas. Eu já sei aonde está a pergunta, eu já vi os números associados. Legal. Então vamos para o passo a passo? Passo a passo então. Qual é o primeiro passo? Você olhar as grandezas. E a primeira grandeza é o número de vencedores. Então vencedores é a primeira grandeza. Professor, eu prefiro chamar de pessoas. Pode? Pode. Você chama do número que você quiser. Você nem precisa na hora da prova escrever vencedores. Escreve ali um V, desde que você lembre que é vencedores, número de pessoas, tá tudo certo. Então a primeira grandeza, vencedores. A segunda grandeza é o quê? O valor monetário que cada um dos vencedores vai receber. Legal, Adri. Quantos vencedores são? Agora eu vou fazer o quê? Passo 1 já foi. Passo 2, o antes e o depois. Primeiramente eu tinha o quê? 15 vencedores, onde cada um dos 15 vencedores recebeu R$720. Tá feito o meu antes. Eu consigo olhar para cá e falar o texto, tá ok? Sem nem mesmo ter o texto. 15 vencedores receberam cada um R$720. Agora, 24 vencedores vão receber que quantia? Eu não sei quanto é que é, eu vou lá e chamo de X. Você vê que aqui está o texto. 15 vencedores receberam cada um R$720. Agora, 24 vencedores, cada um recebe quanto? Você vê que não é o texto de antes? Pô, é verdade. Olhando para cá eu consigo o quê? Dizer qual é o texto da minha questão. Passo 1, grandeza. Passo 2, o antes e o depois. Passo 3, análise das grandezas. Vencedores, número de pessoas e o valor que cada uma vai receber. Será que são grandezas direta ou inversa? Pause esse vídeo e analise a grandeza sozinho. Você, tá ok? Adri, analisei as grandezas. Vencedores, número de pessoas e o valor que cada uma recebe. Grandezas direta ou inversa? Você analisou? O que deu para você? Direta ou inversa? Vamos ver? Se eu tenho mais vencedores, se eu tenho mais pessoas que ganharam uma mesma quantia, cada uma recebe mais ou menos, cada uma recebe menos dinheiro. E quando uma aumenta e a outra diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Quando alguém ganha na Mega Sena sozinho, não ganha uma bolada, quando vários acertam, opa, aumentou o número de vencedores, cada um ganha menos. Então, quanto mais vencedores, menos dinheiro cada um ganha. Legal. Passo 3 foi feito, né? Passo 3 era o quê? Analisar as grandezas. Agora o passo 4 é a montagem. Presta atenção agora, que esse eu não te mostrei ainda. Montagem. Você vai pegar a grandeza da variável e vai escrever no formato de uma fração, tal como ela está ali, 720 sobre x. A outra grandeza, porque é uma regra de 3 simples, vai do outro lado. Quando é direta, você mantém tal como está lá. Quando é inversa, você inverte. Pegou? Quando é direta, mantém. Quando é inversa, você inverte. A grandeza vencedores e o valor que cada vencedor recebe. Direta ou inversa? Inversa, né? Quando um aumenta, outro diminui. Para isso que você tem a flechinha. Olhe para ela. Adri, se é inversa, eu vou inverter. Ao invés de 15 sobre 24, ó, 24 sobre 15. Então aqui vem 24 sobre 15. Esse é o passo 4. É a montagem com direta e inversa. Qual é o passo 5? É pegar isso aqui e equacionar. É resolver a continha. Vamos lá então para o passo 5, que é resolver a continha agora. Para resolver, Adri, vamos multiplicar cruzadinho. 24 vezes x, 24x. 720 vezes 15. Opa, ficou meio pesado isso aqui, né? Eu nem lembro. Vou lá pro cantinho resolver. Você pode fazer assim? Pode. Mas você vai trabalhar com números muito grandes. Qual é a vantagem de simplificar? Você vai trabalhar com números menores. Se são números menores, fica mais fácil de resolver. Agora vamos lá. Quem eu posso simplificar com quem aqui? 24 e 15. Dá para simplificar? Ah, não dá. Tá na mesma... Não, a primeira pergunta é, dá para simplificar? Primeiro, dá. Por quê? Porque eles estão se dividindo. Grave isso. Você só vai simplificar números que estão se dividindo.
Quando estão se dividindo, dá para simplificar. E nesse caso, o 24 está na tabuada do 3, o 15 também está na tabuada do 3. Então dá para dividir, dá para simplificar os dois por 3. Vai lá. 24 por 3 fica 8 e 15 por 3 fica 5. Então aqui ficou o quê? 8 quintos. Eu vou reescrever. Você não precisaria reescrever isso daqui para resolver. Mas nesse caso, essa primeira questão, para ficar bem bonitinho aí para você, tá? Vamos fazer reescrever. Fica o quê então? 720 sobre x igual a 8 sobre 5. Quadre, 8 sobre 5 não dá mais para dividir, não dá mais para simplificar. Mas e o 720 e o 8? Será que eu posso simplificar? Não, não. Os dois estão em cima, não pode. Ei, mas está um de cada lado da igualdade. Lembra? Você só pode simplificar dois números que estão se dividindo. E lembra que você vai poder multiplicar isso aqui? Uma propriedade que eu te mostrei na aula anterior, na aula de regra de 3? Quadre, é verdade. Eu posso multiplicar. Se eu vou poder multiplicar o x com 8, o que me impede de trocar os dois de posição? Então quer dizer que o 720 e o 8 estarão se dividindo. Aí tem aluno que ele cria uma regrinha assim, né? Ah, entendi. Quando está de um mesmo lado da igualdade, eu posso simplificar um de cima com um de baixo. Agora, quando é um de cada lado da igualdade, é ou de cima com de cima, de baixo com de baixo. É, pronto. É isso no fundo, tá? Mas a regra é, eu só posso simplificar dois números que estão se dividindo. Como o 720 e o 8 estão se dividindo, eu posso simplificar os 2 por 8. O 8 por 8 fica 1 e o 720 por 8, pensa, 72 por 8 dá 9, com um zerinho, 90. Então agora reescrevendo mais uma vez, fica 90 sobre x e 1 sobre 5. Reescrevi e agora vou multiplicar cruzadinho. Vai lá, 1 vezes x, e 90 vezes 5 que vai dar 450. Então cada um deles vai ganhar o quê? R$450, cada um dos 24 vencedores. Só para fechar o nosso gabarito da questão, nesse caso então, gabarito é a letra C. Legal? Vamos para a segunda questão agora um pouquinho maior, um pouquinho mais elaborada, a questão do Enem. Prova que adora, que ama cobrar regra de 3. E questões muito boas, as do Enem de regra de 3. Fica ligado. Uma confecção possuía 36 funcionários. Opa, Adri, já tô ligado o quê? Já tem uma quantidade, um valor, eu já vou começar a sublinhar, já vou começar a destacar isso para usar depois na questão. 36 funcionários, legal. Alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas. O número de camisetas é outra grandeza importante, por dia. Com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Então esses funcionários trabalham 6 horas por dia. Legal. Entretanto, com o lançamento de uma nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Bom, é uma nova quantidade de camisetas, é um valor importante. Vamos lá então, continuando o texto. Texto do Enem, normalmente textos um pouco maiores, é importante se destacar. Senão, se você tiver que voltar no texto e ler tudo de novo, você vai perder muito tempo. Então vale muito mais a pena fazer assim. Buscando atender a essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Então tinha uma certa quantidade antes, agora a quantidade de funcionários aumentou para 96. Legal. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Então esses novos funcionários, por mais que tenham mais, eu vou ter que ajustar a carga horária para cumprir com aquela demanda que é bem maior, ok? Vamos lá então. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a essa demanda? Qual deve ser essa nova jornada diária de trabalho? Tá ali a pergunta, ali é que vai meu X. Captamos as informações e agora vamos pegar com essas informações e começar a fazer a nossa montagem. Só que nessa montagem agora, você está a fim de agilizar um pouquinho mais. Lembra qual era o passo 1? O passo 1 era pegar as grandezas. O passo 2 era montar o antes e o depois. Só que talvez por não perder tanto tempo, você pode meio que juntar o passo 1 com a primeira parte do passo 2, que é pegar o quê? A grandeza e o antes. Funcionários, 36. Já vai escrevendo os dois para agilizar um pouquinho mais. Vamos junto então? Eu e você. Bora lá. 36 funcionários. Então a primeira grandeza é funcionários. Quantos são? 36. Produzem 5.400 camisetas por dia. Então camisetas, 5.400 é outra grandeza. E numa jornada de trabalho diária de 6 horas por dia. Então, horas por dia é a outra grandeza, são 6 horas por dia. De novo, você tem que ser capaz de olhar para esse texto e dizer o que estava lá no texto original. Vamos lá. 36 funcionários, trabalhando 6 horas por dia, produzem 5.400 camisetas. É ou não é o mesmo texto? É a mesma coisa, falado um pouco diferente, mas é isso que representa. Vamos lá então? Agora, já tem o antes, vamos para o depois.
Agora a empresa precisa produzir 21.600 camisetas. Então, 21.600 é o novo número de camisetas. E ela aumentou o quadro de funcionários para 96. Então são 96 funcionários. E a pergunta, qual deve ser a jornada diária de trabalho? Não era bem a pergunta que estava no texto, mas eu coloquei aqui na forma de uma pergunta. Qual deve ser essa nova jornada diária de horas, né, de trabalho dos funcionários? Quantas horas por dia eles vão trabalhar? Não sei, eu vou lá e chamo de X. Legal. Passo 1 as grandezas, passo 2 o antes e o depois. Agora vamos analisar o quê? A proporcionalidade das grandezas. Deixa eu te perguntar, vamos analisar funcionários e camisetas. Direta inversa, sim ou não? Não. Por quê? Porque funcionários e camisetas já estão com todos os valores preenchidos. Eu sempre analiso todas as grandezas com a grandeza da variável. Porque é ela que ainda pode o quê? Variar o seu valor. Então eu vou analisar funcionários com horas por dia. Depois, camisetas com horas por dia. Depois, se tivesse, número de máquinas com horas por dia. Depois, não sei o que lá com horas por dia. Seja lá quantas grandezas tiver. Você analisa de duas em duas sempre a grandeza da variável com as outras. Bora então? Vamos lá. Analisando o quê? Funcionários e horas por dia. Funcionários e horas por dia. Você já sabe, tem que pausar o vídeo, pausa aí, pensa, pergunta aí uma, responde na outra, todo o resto é constante, exagera, se coloca na situação, vai lá e faz e me diz logo mais. E aí, você pausou o vídeo? Espero que tenha pausado, hein? Vamos lá. Funcionários e horas por dia. Grandezas direta ou inversa. Se eu tenho mais funcionários, para fazer uma certa demanda, eles têm que trabalhar mais ou menos, mais funcionários, eles podem trabalhar o quê? Menos horas por dia. São grandezas inversamente proporcionais. E agora analisando camisetas, o trabalho, a demanda que vai ser feita e as horas por dia trabalhado. Se eu tenho que fazer mais camisetas, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Vamos lá, grandezas direta ou inversa? Direta. Se eu tenho que fazer mais camisetas, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia. Se você tem que fazer mais questões aí para treinar para o vestibular, mais questões, você vai ter que estudar mais. Quando um aumenta, o outro aumenta diretamente. Só que olha só, a flechinha do horas por dia eu coloquei para baixo. Então essa eu também vou colocar para baixo. Para lembrar que elas são o quê? Diretamente proporcionais. Lembra? Diretamente proporcional, quando um aumenta, o outro aumenta. Mas quando um diminui, o outro diminui. Ok? Então lembra dessa proporção também que quando diminui, também é diretamente. E a flechinha é só para te dar uma orientação para o passo 2, que é na hora que você vai montar a sua equação. Vou montar a equação então? Bora lá, vamos lá. Montando a equação, todas as informações aqui. E eu vou montar como? Você lembra como é que é? Eu pego a grandeza da variável, escrevo no formato de uma fração, tal como está aqui, não altera nada. 6 sobre x. Muito bem. Agora as outras grandezas vêm do outro lado. Antes só tinha uma. Como agora é uma regra de 3 composta, porque eu tenho 3 grandezas, todas as outras grandezas vêm do outro lado se multiplicando. Isso é um formato para você conseguir resolver de tal maneira que você não tenha que fazer várias regras de 3 simples. A regra de 3 composta é para você conseguir juntar tudo em uma só. E é por isso que você vai acabar multiplicando do outro lado. Vamos lá então? Funcionários com horas por dia. É direta ou inversa? É inversa. Então você vai o quê? Inverter. Ok? Quando é inversa, você inverte. Então, do outro lado vem 96 sobre 36. E agora, camisetas com horas por dia, direta ou inversa? Direta, então você mantém 5.400 dividido por 21.600. Beleza? Montamos a equação. Passo 5. Resolve. Adriano, agora eu sou obrigado a simplificar. Imagina se eu resolver essa conta gigante. Dá para fazer? Até dá. Mas simplificando, os números ficam muito menores para você resolver. Ok? Simplificando números que o quê? Se dividem. Só pode simplificar o que está se dividindo. Vamos lá então? Mas olha um bem bonitinho, tá? Te pergunto, 2 zerinhos com 2 zerinhos, pode ou não pode? Pode. Adri, 2 zerinhos com 2 zerinhos já ficou bem melhor para resolver. E aí, a sua agilidade de ver o que dá para simplificar ou não vai depender de você. Vamos lá, 54 e 216. Dá por 2? Aí você pode fazer assim, ó, por 2, fica tanto, fica tanto. Dá por 2 de novo? Por 2, fica tanto, fica tanto. Dá por 3, fica tanto, fica tanto. E aí a sua agilidade ou não vai depender do que você vai enxergar. Mas detalhe, na dúvida, vai por 2, por 3. Às vezes você vai fazer várias vezes até chegar no cara mais reduzido possível. Agora, se você conseguir agilizar um pouquinho mais, melhor. Por exemplo, não é tão complicado de ver que 216 é o 54 vezes 4. Dá pra ver ou não dá? Meu Deus, nem tinha visto.
mas se você ver, é melhor. Então 54 e 216 dá para simplificar por 54. 54 por 54 fica 1. E 216 por 54 sobram 4. Beleza? Vamos lá agora. Por exemplo, você pode fazer o 6 com o 36? Meu, 36 é 6 vezes 6. Pode ou não pode? Não. Por que não? Porque eles estão se multiplicando. Agora o 6 com o 96, dá ou não dá? Dá. 96 é múltiplo de 6. Ô Adri, mas eu aprendi que a tabuada do 6 vai até o 60. A tabuada do 6 vai até onde você quiser. 96 é um múltiplo de 6? É. 96 dividido por 6 vai dar 16. Então, 6 por 6 fica 1 e 96 por 6 fica 16. Mas de novo, por 2 por 2, por 3 por 3, e se dá por 2 dá por 3, é porque daria por 6. Isso é agilidade. E você vai pegando essa manha com o decorrer, né, de você treinar bastante. Tamo junto? Tá boa? Beleza. Adri, vamos mais. O 16 com 4, dá ou não dá? Dá, né? Tem um 16 em cima, um 4 embaixo. Então, olha só, 16 e 4. E aí sobra quanto lá em cima? 4. Eu dividi os dois por 4. E ainda mais, o 4 e o 36, dá ou não dá? Tem um em cima e embaixo. Dá. E aí os dois dão por 4. O 4 por 4 fica 1 e o 36 por 4 fica 9. Você viu que nesse momento agora eu fiz o quê, tá? Eu não fui reescrevendo. Simplificou, reescreve. Simplificou, reescreve. Você vai perder muito tempo fazendo isso. Na prática, lá no dia da prova, é em geral isso que você vai fazer. Vai cortando, vai simplificando e vai colocando o que vai sobrando ali. E aí você vai se organizando. Tá bem colorido, tá bonitinho, feito especial para você olhar agora e saber quem foi simplificado com quem e o que sobrou. E quando eu falo que sobrou, você tá olhando e falando assim, ó, mas Adriano, não sobrou nada? Como assim não sobrou nada? O que sobrou aqui em cima? Pois é, nada. E esse nada que sobrou aqui é o quê? 1. Porque quando eu simplifiquei por 4 por 4, aí quando eu divido por 4, sobra 1. Quando eu simplifiquei por 54, sobrou 1. Então o que sobrou aqui em cima? 1. Aí fica 1 vezes x. O que sobrou aqui? 1. E aqui sobrou o quê? 9. 1 vezes 9, 9. E sim, por incrível que pareça, só sobrou a resposta. 1 vezes x é x e 1 vezes 9 é 9. Então simplificar, é legal, vale a pena você treinar um pouquinho de simplificação, saber quando dá, quando não dá, saber os múltiplos de um número para olhar simplificações mais rápidas, mas caso contrário, vai no miudinho, por 2, por 3, que vai dar certo também e você chega a um resultado muito mais rápido. Ok? Então, beleza? Só para nós fecharmos a questão, gabarito dessa questão, o número de horas, né, a nova demanda diária de trabalho, de horas dos funcionários, os novos 96 funcionários, são 9 horas, gabarito letra C. Adri, você mostrou uma questão de regra 3 simples e uma de regra de 3 composta. Mas quem sabe podem ter questões com algum detalhe a mais, com alguma particularidade em regra de 3. Dá para fazer uma questão de nível alto de regra de 3? Dá. E eu vou te mostrar isso nas próximas 2 questões. Questões extraordinárias que já foram cobradas em provas e você vai ver agora nesse momento. Vamos então para a questão de número 3. Questão 3 então, e ela começa com vestibular. É no vestibular? Não, é do MTM, é uma questão nossa, produzida aqui na casa e que está sendo feita especialmente para você. Questão nossa aqui do MTM, olha só. O pátio de uma escola será reformado e receberá uma nova pintura no piso. Vamos pintar o piso lá da escola. Legal. Inicialmente, 2 pintores. Opa, já viu o quê? Quantidade de pessoas, os pintores, quem vai fazer a obra ali. Já é uma informação importante, já vou começar a destacar. 2 pintores conseguiriam em 5 horas, o tempo para fazer, 5 horas, conseguiriam pintar parte do pátio no formato quadrado. Então vão pintar um quadrado com 10 metros de lado. Então os 10 metros de lado que eles vão pintar. Bacana, primeiras informações destacadas já. Vamos lá, continuando o texto. Porém, a escola precisa pintar uma parte maior do pátio, precisa aumentar a pintura, ainda no formato de um quadrado, só que agora com 20 metros de lado. Então, um novo quadrado com 20 metros de lado. Para fazer isso em menos tempo, outros 14 pintores, outros 14, além dos 2, foram contratados para o trabalho, juntando-se aos demais, ok? Então, eu já tinha 2, vou chamar mais 14 para a obra. Bacana. Então, todos os pintores terminariam a nova pintura terminariam em quê, Adri? Em quanto tempo que eles vão levar para fazer essa pintura? Destacamos as informações, vamos então à nossa montagem. Tá aí, vamos começar a montagem? Bora lá. Foi. Primeiro, 2 pintores. Grandeza pintores, pessoas, você escreve como você quiser. Quantos são? 2. Que vão fazer um certo trabalho em quê? 5 horas. Então, grandeza horas ou tempo, você coloca como você quiser. São 5 horas.
Vamos pintar um quadrado com 10 metros de lado. Lado do quadrado, 10. Boa ideia, uma ideia. Sim, o lado do quadrado, 10. Depois o lado do quadrado, 20. Deixa eu te perguntar. Aqueles dois pintores em 5 horas, eles vão pintar só o lado do quadrado ou eles vão pintar a área do quadrado? Vão pintar a área, mas a área não é determinada pelo lado? Mas área é uma medida de grau 2. O lado do quadrado é uma dimensão de grau 1. E se eles vão pintar a área, é a área que tem que vir aqui. E essa é a grande sacadinha dessa questão. Quando eu trabalho com o quê? Com grandezas geométricas. Geometria plana ou até geometria espacial. Muito cuidado com isso. Eu te dei o lado do quadrado, mas se o trabalho será feito na área do quadrado, é a área que vem aqui. Eu te dei o raio do círculo, mas se algo vai ser feito com o círculo completo, é a área do círculo que vai aqui. Eu te dei a aresta do cubo, mas se é o volume do cubo que vai ser utilizado na questão, é o volume que vai aqui. Não estou dizendo que nunca possa ser o lado. Pode ser o lado também, mas se for a área, utilize a área. Então, nesse caso, a área de um quadrado em metros quadrados. Aí, a área de quadrado, geometria, vamos lá. A área de um quadrado é o lado ao quadrado. 10 ao quadrado que vai dar o quê? 100. Você tem que ser capaz de olhar para isso aqui e montar o texto. Vamos ver? 2 pintores, em 5 horas, pintam uma área de 100 metros quadrados. Legal, que é de um quadrado de lado 10. Mas agora tem que fazer o quê? Pintar uma área maior, de um quadrado com 20 metros de lado. Mas como é a área que vai ser utilizada, a área de um quadrado, lado ao quadrado, 20 ao quadrado que dá o quê? 400. Então agora são 400 metros quadrados que serão pintados. Outros 14 pintores se juntaram ao grupo, foram contratados. Se eu já tinha 2 e tenho mais 14, total de 16 pintores agora. E todos esses pintores vão terminar em quanto tempo? Quanto tempo que eles vão levar? Não sei. Eu vou lá e chamo de X. Tem as grandezas, tem o antes, tem o depois. Analisemos as grandezas, se são direta ou inversamente proporcionais. Se você puder agora, pausa esse vídeo nesse momento e já analise as grandezas. Analise todas as grandezas e depois só confere a resolução, a montagem que eu vou fazer aqui contigo. Vamos lá então? Pausou o vídeo? Espero que sim, hein? Você tem que ser obediente, me obedece. Eu estou na aula com você, eu sou o teu professor, então você tem que fazer aquilo que eu faria, te pediria, se nós estivéssemos presencialmente. Pausou o vídeo? Pausei, analisei as grandezas. Mas será que eu acertei? Vamos verificar. Vamos lá, vamos verificar pintores com área sim ou não? Não, você sempre analisa as grandezas com a grandeza da variável. Então, eu vou analisar pintores e horas trabalhadas, o tempo trabalhado. Vamos lá. Se eu tenho mais pintores trabalhando, eles vão acabar a pintura em mais ou menos tempo? Ué, se tem mais gente trabalhando, eles vão acabar em menos tempo. Óbvio, né? Imagina lá, 2 pintores pintando. Nossa, vai demorar. Agora tem 16 pintores. Eu estou olhando para os números que estão aqui. Mas eu podia pensar o quê? 1 pintor. Agora imagina 20 pintores. Cada um faz um pedacinho, pouquinho tempo eles acabam. Se eu tenho mais pintores, eles acabam em menos tempo, em menos horas. E agora eu vou analisar o quê? A área, o tamanho que vai ser pintado e o tempo que vai levar. Vamos ver? Se eu tenho mais tempo, eu consigo pintar uma área maior ou menor? Olha, a pergunta ficou meio estranha. Vamos fazer o contrário então? Se eu tenho que pintar uma área maior, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Ué, se a área é maior, eu vou levar mais tempo. Maior área, maior tempo. Grandezas diretamente proporcionais. Como a flechinha lá está para baixo, aqui também vai para baixo, para eu lembrar que são diretamente. Você viu que eu perguntei de um lado, não ficou talvez tão bom, mas se eu perguntar do outro, fica melhor. Analisadas as grandezas, vamos para a equação. Aí manda bala, meter o braço aí, fazer conta, não vai errar conta. E aí você mata a questão aí no final. Vamos lá então? Primeiro pega a grandeza da variável e escreve no formato de uma fração, tal como está, 5 sobre x. As outras grandezas vêm do outro lado, se multiplicando. Quando é direta, mantém. Quando é inversa, você inverte. Vai lá. Pintores e horas. Direta ou inversa? Inversa. Então você inverte. Fica 16 sobre 2. E depois, a área que vai ser pintada e o número de horas. Direta ou inversa? Direta. Então você mantém 100 sobre 400. Olha só, tá aí. E vamos dar aquela simplificada? Olha só, agora são números um pouco mais tranquilos para simplificar. Se você simplificar, melhor. Você vai economizar o quê? Tempo na hora de resolver as contas. Mas só simplifique quando você estiver confiante. Vamos lá. 2 zerinhos com 2 zerinhos. Pode ou não pode? Pode, 2 zerinhos já ajudou bastante. Adri, tem mais alguma coisa para simplificar? Tem. Por exemplo, o 16 com o 2, dá ou não dá? Os 2 por 2. O 2 dividido por 2 fica 1.
O 16 dividido por 2 fica 8. E o 8 com o 4? O 8 está em cima, o 4 está embaixo. Pode ou não pode? Pode. O 8 com o 4, os 2 por 4. 4 por 4, 1. 8 por 4 fica 2. Sobrou um 2 lá em cima. Tem mais alguém? Ah, o 2 está em cima. Só sobrou um embaixo. Não dá. 5 do lado de lá, 2 do lado de cá. Os 2 em cima. Adri, não dá. Então parou por aí. O que sobrou aqui em cima? 2 vezes x, 2x. O que sobrou aqui embaixo? 1. E 1 vezes 5 é 5. Então 2x é igual a 5. E se 2x é igual a 5, divide os dois lados por 2, fica x igual a 5 sobre 2, que é 2,5. Adri, 2,5, se a grandeza é horas, o que eu descobri, também é horas. 2,5 horas, ou seja, 2 horas e meia, ou seja, 2 horas e 30 minutos. É o que esses 16 pintores vão levar para pintar os 400 metros quadrados. Então fica muito ligado nessa questão. A grandeza é o quê? Quando envolve área ou volume. Quando envolve o quê? Geometria. Quando envolve geometria, você tem que estar ligado. Se foi dado a área, ok. Mas se foi dado alguma dimensão linear de comprimento que vai gerar a área, você trabalha com a área. Lembrando, se for para trabalhar com a área, caso contrário, pode ser realmente o comprimento utilizado. Para fechar nossa questão, gabarito então é a letra D, 2 horas e 30 minutos. Eu quero fazer mais uma questão com você agora, a questão de número 4. A questão top, legal. Você vai ler ela e vai dizer, ué, Adri, não tem nada de extraordinário aqui. Eu vou te mostrar que se você não estiver bem atento, você pode perder uma questão de altíssimo nível de regra de 3. Vamos lá então para a questão de número 4. Olha só, e na questão de número 4, a gente começa com um texto. Bruno, depois tu olha na gravação se essa mosca não passou por aqui, cara. Que eu vi a mosca passando e é capaz de ter pego no vídeo essa tranqueira. Tem que gravar a questão 3 de novo. Ela está por aqui ainda. A mosca. Se eu pegar ela, aí, ó. Cá! Tudo bem. Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Vamos então para a questão de número 4 nesse momento. Mais uma questão do MTM, é isso aí, questão feita para você. Questão top demais, já caiu algumas provas de vestibular, fica atento, fica atenta a essa questão. Uma empresa planeja fazer um trabalho em 10 dias. Opa, já é a primeira informação importante. Um trabalho, alguma coisa, será feita em 10 dias. Esta contratou 8 operários com um índice de eficiência 3. Ah, entendi. A grandeza índice de eficiência, grau de eficiência, é a novidade. É uma grandeza legal, porque ela tem uma certa particularidade para você analisar. Mas não é esse o grande segredo da questão. Ok, um trabalho vai ser feito em 10 dias, por 8 operários, com grau de eficiência, índice de eficiência 3, trabalhando 5 horas por dia. Beleza, as primeiras informações, tá tudo ok. Ao final do 6º dia de trabalho, a empresa resolveu demitir os empregados e trocá-los por outros 12. Peraí, então a obra que ia ser feita em 10 dias parou no 6º dia. Ao final do 6º dia, demite uma galera e contrata outros 12. Não, são outros 12, cujo índice de eficiência é 2. Antes eram funcionários com grau de eficiência 3, agora a eficiência é 2. Tudo bem, né? Mudou a eficiência. Estou pegando o texto aqui. Quantas horas por dia deverão trabalhar os 12 novos empregados? Então, esses novos empregados, quantas horas eles vão trabalhar para cumprir o trabalho no prazo que foi estipulado, ok? Pegamos as informações, o resuminho está aqui, vamos para a nossa montagem. Legal. Está aqui o nosso resumo e vamos começar a montagem com o seguinte. Um trabalho vai ser feito em 10 dias. Então, Adri, essa obra, esse trabalho que vai ser feito, eu vou colocar ali no total de dias que ela vai ser feito. Em 10 dias eu vou cumprir esse trabalho aí. Então, 10 dias. Por quantos operários? Por 8 operários. Grandeza operários, 8 operários. Com um índice de eficiência, então a eficiência deles é quanto? 3. E que vão trabalhar o quê? 5 horas por dia. Então, horas por dia, 5. Fui fazendo o quê? Aquele passo 1 e a metade do passo 2. As grandezas e o antes. Legal. Ao final do 6º dia... Agora, para e pensa bem. Se foi ao final do 6º dia e eu tive que fazer algumas alterações, isso aqui nunca aconteceu. Não entendi. 8 funcionários com eficiência 3. Trabalhando 5 horas por dia, não trabalharam por 10 dias. Eles trabalharam apenas por 6 dias. Tá, então se isso aqui não aconteceu, esquece isso aqui e vou colocar uma barrinha para começar de novo. Vamos lá então? Ao final do 6º dia. Então 6 dias funcionaram certinho. Ok. Durante 6 dias,
os 8 funcionários, que têm eficiência 3, trabalharam por 5 horas por dia. Ok, até aí tudo bem. Agora, a empresa demitiu os 8 empregados e contratou outros 12. Então não são mais 8, agora são 12. Que tem eficiência quanto? 2. A nova eficiência é 2. A pergunta, quantas horas por dia? Então é a pergunta, então aqui vem meu X, é o que eu quero saber. Eles vão trabalhar para concluir a obra no prazo. Eu tinha fechado um contrato para fechar a obra em quanto tempo? Fazer o trabalho em quanto tempo? 10 dias. Se eu já usei 6 desses dias, eu tenho mais quantos dias disponíveis? 4 dias disponíveis, ok? Então vamos lá. Agora sim, os novos 12 operários com eficiência 2 vão trabalhar quantas horas por dia para terminar a obra em 4 dias? Legal. E aí, Adri? É só resolver. Pronto. Será? Tá faltando uma grandeza aqui. Sério, Adriano? É. Essa aqui é a regra de 3 da grandeza oculta. Adri, por que grandeza oculta? Por que regra de 3 da grandeza oculta? Porque tem uma grandeza que ela não apareceu no texto, mas você vai ter que utilizar. Caso contrário, você vai errar a questão. É sério? É sério. Mesma coisa. O que eu vou fazer em 10 dias? Um certo trabalho. Ok. Se em 10 dias eu vou fazer todo um trabalho, quando eu cumprir 6 dos 10 dias, eu fiz uma parte desse trabalho. E aí depois eu vou terminar a outra parte do trabalho. Então a grandeza trabalho, a obra, o que vai ser feito, não aparece no texto, mas eu vou ter que utilizar. Porque o trabalho feito no antes e o trabalho feito no depois são trabalhos o quê? Diferentes. Se são trabalhos, se são quantidades diferentes, tem que aparecer na minha continha. Eu vou colocar essa grandeza trabalho que vai ser realizado em porcentagem. Adriano, em 10 dias tu faria quanto? Tudo. Então o quê? 100%. Agora vamos lá. Se em 10 dias eu faço 100%, em 6 dias eu fiz quanto? É uma regra de 3 aqui dentro, né? Adri, 10 dias 100%, em 6 dias você fez quanto? 60%. Então, para terminar a obra lá no prazo, eu vou fazer os outros 40%. E olha só, o trabalho que eu vou realizar no antes e no depois, ele é diferente. Por isso que ele tem que aparecer. E se ele não aparecer, eu estaria o quê? Errando a questão. Caraca, Adri, eu não ia pensar nisso. É por isso que é uma regra de 3 com um nível mais alto. É por isso que é uma questão de regra de 3 que vai, se cair no vestibular, ter um índice de erro gigante. Mas você está aqui, você está sendo muito bem preparado e se cair uma dessas, você vai acertar a questão. Vamos resolver ela então? Já fizemos o quê? Grandezas, o antes e o depois. Tendo as grandezas, o antes e o depois, tem que analisar o quê? A proporcionalidade entre as grandezas. Grandeza da variável com todas as outras. Caraca, tem um monte, Adri. Vamos na fé. Vai lá. Pausa o vídeo, faz todas e depois volta pra cá. Belezinha? Vamos lá então. Pausa o vídeo. Tá aqui de novo. Já fez a análise de todas. Tem um monte de flechinha pintadinha aí. Vamos ver se deu certo? Bora lá. Dias e horas por dia. Dias e horas por dia. São grandezas direta ou inversa? Vamos pensar? Se eu trabalho mais dias, eu tenho que trabalhar mais ou menos horas por dia para terminar um trabalho? Menos. Ou vamos pensar na outra? Agora inverte a pergunta se não ficou boa, tá? Se eu trabalho mais horas por dia, eu acabo alguma coisa em mais ou menos dias? Ué, se eu trabalho mais horas por dia, eu vou acabar em menos tempo. Mais horas por dia, menos dias, menos tempo. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos lá. Operários com horas por dia. Operários com horas por dia. Se eu tenho mais operários trabalhando, eles têm que trabalhar mais ou menos horas por dia? Adri, mais operários, menos horas por dia. Ou, se os meus operários trabalham mais horas por dia, eu preciso de mais gente ou menos gente? Ué, se alguns trabalham mais, eu preciso de menos gente. Quando um aumenta, o outro diminui. Grandezas inversamente. Se a flechinha aqui está para cima, lá a flechinha é para baixo. Próximo, novidade, eficiência dos trabalhadores. Se eu tenho trabalhadores mais eficientes, eles têm que trabalhar mais ou menos horas por dia? Se eles são mais eficientes, tem mais qualidade no trabalho. Eles podem trabalhar o quê? Menos horas por dia. Quanto mais um, menos o outro, grandezas inversamente. Se está para cima, aqui a flechinha é para baixo. E por fim, analisando o trabalho que vai ser feito, a obra, o que vai ser feito ali e as horas por dia trabalhada. Se eu tenho que fazer mais trabalho, se eu tenho que fazer uma quantidade maior, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Se você tem que fazer mais exercício aí do seu vestibular, tem que fazer uma lista maior de exercício,
Você vai ter que estudar mais ou menos? Mais trabalho, mais horas por dia. Se está para cima, essa vai para cima. São grandezas diretamente proporcionais. Adri, peguei as grandezas, antes, depois, analisei a proporcionalidade. O que eu tenho que fazer agora? Pegar e montar para equacionar. Então vamos lá para montar e equacionar e resolver essa nossa questão. Adri, com todos os valores eu vou começar a montagem. Grandeza da variável eu vou escrever no formato de uma fração. 5 sobre x. As outras grandezas vêm do outro lado se multiplicando. Quando é direta, mantém. Quando é inversa, você inverte. Vamos lá. Dias e horas por dia. Direta ou inversa? Inversa. Então você inverte. Vai ficar 4 sobre 6. Operários e horas por dia. Operários e horas por dia foi o que mesmo? Inversa. Então você inverte. Fica 12 sobre 8. Grau de eficiência, índice de eficiência, direta ou inversa? Flechinha para baixo, flechinha para cima. Inversa. Então você inverte. 2 sobre 3. E o trabalho, direta ou inversa, os dois para cima, opa, então é o quê? Direta. E se é direta eu vou o quê? Manter. Mas Adri, não é 60%, é 60 dividido por 100. 40% é 40 dividido por 100. Você não deveria colocar ali com o dividido por 100? Mas pensa bem, 60 dividido por 100 e 40 dividido por 100, eu vou ter o quê? Os dois denominadores como 100. Eu vou acabar cancelando. É por isso que eu vou colocar só o 60 sobre 40. Mas os 60% e 40%. Você prefere colocar 0,6 e 0,4, que representam 60% e 40%? Pode também, tá tudo certo. Vamos lá então, chegou a hora de quê? A hora de começar a simplificar. Começar a hora de resolver. E olha só, vai dar para simplificar muita coisa aqui, você vai ver que vai sobrar só a resposta no final. Sério, Adri? Vamos lá então. Dá para simplificar o 0 com 0? Dá. Já começou bem, já é uma boa simplificação. Agora olha bem, lá em cima tem um 4 e aqui embaixo tem um 4. Pode o 4 com o 4? Pode o 4 com o 4. E os 2 por 4, vai sobrar 1 e 1, não precisa nem colocar. E tem um 6 lá embaixo e tem um 6 lá em cima. Pode o 6 com 6? Pode. E os 2 por 6 vai ficar 1. Também não precisa escrever nada ali. Adri, o que mais que dá para simplificar? Olha só, você pode simplificar o 12 com o 8. Os 2 por 4, 12 por 4 sobra 3 lá em cima e o 8 por 4 sobra 2 ali embaixo. E olha só, agora tem um 2 em cima, 2 embaixo, foi embora. 3 em cima com 3 embaixo, simplificou também. O que sobrou? O que sobrou aqui em cima? 1 e 1 vezes x é x. O que sobrou aqui embaixo? 1 e 1 vezes 5 é 5. E olha só, deu x igual a 5, 5 horas, que é justamente a pergunta. Mas Adriano, ficou a mesma quantidade. Ok, o número de funcionários aumentou, eu tenho que fazer menos trabalho, eu tenho menos tempo, mas o grau de eficiência é menor. Isso fez com que, mesmo com várias alterações, os funcionários tenham que trabalhar a mesma quantidade de horas por dia, 5 horas, que é a nossa resposta final. Só que eu via muitos alunos perguntando assim, Adriano, já que é uma regra de 3 da grandeza oculta, eu tenho que, mesmo ela não estando no texto, perceber que ela existe. Perceber, você tem. Mas tem como você resolver esta questão sem utilizar os valores da grandeza oculta. Sério? Mas tem que estar o quê? Ligado que ela existe. Vamos entender? Por que eu utilizei a grandeza oculta? Adri, porque o trabalho feito no antes e no depois eram trabalhos o quê? Diferentes. Então eu não precisarei utilizar ela se eu fizer uma montagem tal que o trabalho no antes e no depois seja o mesmo. Então como é que você vai fazer para não utilizar a grandeza oculta colocando o trabalho igual no antes e no depois? Ao invés de pensar no que foi feito até o sexto dia e o que será feito depois dele, eu vou pensar apenas no quê? Só no que vai ser feito depois. Vamos pensar o seguinte, 8 funcionários, 8 operários, com eficiência 3, trabalharam 5 horas por dia, regularmente durante 6 dias. Se não tivesse acontecido nenhum problema, eles terminariam a obra sem problema nenhum. Concorda comigo? Concordo, Adriano. Os 8 operários, com eficiência 3, trabalhando 5 horas por dia, iriam terminar a obra no prazo. E se o prazo total era 10, eles já tinham utilizado 6, eles terminariam o quê? Facilmente nos 4 dias. Só que eles estão o quê? Terminando a obra. Os outros 12, com eficiência 2, vão levar quantas horas por dia? Para também terminar a obra. Ou seja, eu estou o quê? Equalizando. Eu estou igualando a grandeza de trabalho. Não pensando no que foi feito, 60%, e no que será feito, 40%. Eu estou pensando apenas nos mesmos 40% para terminar a obra. E aí sim eu posso tirar essa grandeza e fazer o quê? Alterar o valor lá. Adri, por quê? Agora pensando no que vai ser feito, vamos de novo. 8 operários, com eficiência 3,
trabalhando 5 horas por dia, terminariam a obra normal em quantos dias? Em 4 dias. Se eu tinha 10 e eu cumpri 6 regularmente, eu terminaria em 4. E nesse caso em particular, ficou 4 aqui, 4 aqui. Ou seja, são os mesmos 4 dias para terminar. E nesse caso em particular, por que não? Eu posso até tirar a grandeza dias também, só pelo fato de que ficou igual. E com essa parte da resolução, eu tenho como resolver. Agora vamos interpretar isso aqui, vai lá. 8 trabalhadores, operários, com grau de eficiência 3, trabalhando 5 horas por dia, terminam um certo trabalho. Não importa quanto de trabalho, nem quantos dias, eles terminam. Agora, outros 12 operários, com grau de eficiência 2, vão terminar essa mesma obra, esse mesmo trabalho, em quantos dias? É a mesma coisa que eles vão fazer, na mesma quantidade de dias. É por isso que eu não preciso mais do trabalho, porque é a mesma coisa, e eu não preciso mais de dias, porque é o mesmo tempo que eles vão utilizar. Caraca, Adriano, não é que é verdade? Isso aqui vai dar a mesma resposta? Claro, é a mesma questão, tem que dar a mesma resposta. Mas, claro, você pode fazer a análise mais uma vez, que já está analisada aqui sem problema algum. Vamos montar? 5 sobre x, grandeza da variável. Primeira grandeza, operários. Como é inversa, inverte, 12 sobre 8. Aí eficiência também é inversa, então inverte 2 sobre 3. Aí você vai simplificar. O 12 com 8 dá por 4. Então os 2 por 4, vai lá, fica 3 em cima e o 8 por 4 fica 2 ali embaixo. Aí eu vou ter o quê? 2 com 2 e 3 com 3, igualzinho antes. Adri, o que sobrou em cima? 1. 1 vezes x, x. O que sobrou embaixo? 1. E 1 vezes 5 é 5. E aí, obviamente, deu a mesma resposta, porque era a mesma questão, só resolvida de uma maneira diferente. E aí, qual que você gostou mais? Qual que você gostou mais, a primeira resolução ou a segunda resolução? O mais importante para mim é que você tenha entendido qualquer uma delas, porque as duas vão te dar o resultado que você quer, que é acertar as questões no vestibular. E você viu uma aula de regra de 3 completa, com tudo o que há de mais especial. Análise de grandezas, grandezas oculta, também grandeza geométrica, que são algumas pegadinhas que podem acontecer. Espero que você tenha entendido muito bem. Eu agradeço você ter assistido essa aula até aqui e eu espero que você esteja também na próxima aula e tenha um grande resultado no seu vestibular. E eu te vejo lá. Eu vou estar junto contigo para a gente celebrar junto a sua aprovação. Grande abraço, até a próxima. Tchau.